Bom, amigos, vocês viram o processo ao longo da sequência dessas aulas que envolve o agronegócio, de como o Brasil teve essa sua origem no agronegócio, questão do avanço das fronteiras agrícolas, o lado ambiental e como é que anda hoje o Brasil dentro do cenário global, como é que o agronegócio influencia no que se refere às características internas e externas do Brasil. Pessoal, prestem atenção, ó. Grande fronteira agrícola. Quantos países do globo possuem áreas de grande extensão territorial? Isso, você está lembrando da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Esses 5 com grande extensão territorial. E aí você para e pergunta assim, ó, quantos desses países possuem território, solo para a produção agrícola? Todos vão possuir. Mas a grande pergunta é, qual desses países vai possuir melhores condições físicas para a produção agrícola? Então, quando você analisa Rússia, Canadá, você já lembra da grande faixa de terra em uma área de clima frio, em clima em que não vai ser propício o desenvolvimento agrícola. Quando você vai analisar China, você vê áreas montanhosas, desérticas e resta parte dos vales dos rios sul e sudeste. Os Estados Unidos já tem a sua área agricultável quase que totalmente esgotada. Então é um cenário propício para quem? Para o Brasil desenvolver a agricultura, a expansão das fronteiras. Claro que com a preocupação ambiental, a preocupação do desenvolvimento sustentável, tá? Por isso, cogita-se do Brasil se transformar nesse celeiro do mundo, alimentar o mundo nessa relação que já foi comentada em aulas anteriores de produção, consumo, produtividade e população global. Portanto, nós temos uma grande área de fronteira agrícola a ser explorada. E muitos autores citam até do aumento da produtividade sem degradar tanto o meio ambiente. Tá certo? Desenvolvimento de cidades. A região centro-oeste hoje, a região nordeste, como foi citada, as fronteiras agrícolas antigas e as novas fronteiras agrícolas, vem desenvolvendo grandes centros, cidades que estão passando a viver do agronegócio e gerando toda uma infraestrutura de serviços e de indústrias, como por exemplo, Barreiras, na Bahia, a chamada capital da soja do sertão baiano, do sertão nordestino, é um exemplo, passa a atrair toda uma infraestrutura, porque nós temos o desenvolvimento do agronegócio de maneira sólida. Então você tem o desenvolvimento de cidades. Um dos principais problemas que nós encontramos no Brasil hoje dentro desse processo do desenvolvimento agrícola, deficiência em infraestrutura. Lembra do mapinha? Onde é que o Brasil produz? Lá no centro-oeste. Para chegar até o litoral, qual é o nosso principal tipo de transporte de cargas? Isso, as rodovias. Então, o preço do custo do frete das rodovias, tá? Ele é elevadíssimo, o que também vai elevar o preço do produto final. Se você roda de leste a oeste dos Estados Unidos através de ferrovias, há um custo de frete, pessoal, é o equivalente ao custo na rodovia de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, em questão de 150 quilômetros, você paga o que poderia rodar em 4.300 quilômetros. Então, o custo do frete é muito maior. O Brasil tem essa deficiência, além do transporte das rodovias, a deficiência nos portos. Nós temos que legislar melhor com relação à questão tributária, à questão das barreiras alfandegárias, tá certo? É uma deficiência no quesito infraestrutura e alguns dos problemas. E isso aí favorece ao que nós chamamos o custo Brasil. Nós tivemos episódios em que o mercado chinês cancelou a compra de produtos ao Brasil por falta da capacidade de entrega do produto. Ou seja, capacidade de produzir nós temos. Qual é o grande problema? Entregar, chegar aos nossos portos e a partir daí sair. Essa é uma deficiência que eleva muito o custo do transporte, o custo Brasil. E alguns dos principais produtos, para termos uma noção da complexidade do agronegócio no Brasil. Somos o maior exportador de soja do mundo.
Perdemos para os Estados Unidos no que se refere à produção e exportação, nós somos o maior. O maior exportador de carne bovina congelada do mundo. Temos o segundo maior rebanho bovino comercial. Somos o maior exportador de frango, tá certo? Um dos maiores exportadores de frango. O maior exportador de açúcar. O Brasil adoça o mundo. Cerca de 22% do açúcar consumido no mundo vem do Brasil. O maior exportador de laranja, o maior exportador de café. Onde você estiver viajando mundo afora, você vai ter uma grande chance de estar tomando um cafezinho brasileiro com o nosso açúcar e tomando o nosso suco de laranja. Por isso que o mercado asiático hoje é um mercado que interessa muito ao Brasil. Por quê, professor? Ora, a Índia é a região que concentra cerca de 2,7 bilhões de habitantes, todos eles precisando consumir. E você vai analisar, por exemplo, que China e Índia estão mais interessados no momento no desenvolvimento tecnológico e que a área de produção agrícola deles é uma área limitada, como eu citei aqui, na grande fronteira agrícola brasileira. Então esse é o cenário que se desenha para o Brasil nos próximos anos, no que se refere ao desenvolvimento do agronegócio. Um forte abraço, amiguinhos!